Olá pessoal, eu gostaria de abrir o nosso bate-papo hoje com a seguinte pergunta: você já sentiu culpa? Vamos falar sobre isso daqui a um segundo. Eu acredito que dificilmente algum ser humano não já sentiu aquilo que nós chamamos de sentimento de culpa ou peso na consciência. Desde daquela mãe que quando bate na criança e depois se arrepende, se sente culpada porque bateu no filho, depois tenta de alguma forma compensar com carinho, com afeto, com presentes. Aquilo não deixa de ser um sentimento de culpa, de sentir-se culpado. Mas falar de culpa é muito difícil porque culpa é um conceito que às vezes escorrega pelas nossas mãos. É um conceito muito amplo. Eu posso falar de culpa no sentido da sociedade, né? Como você se sente quebrando as leis da sociedade. E aí é o meu objetivo maior nesse bate-papo, aquela culpa que diz respeito ao sagrado, a quebrar as leis do sagrado. Se você é um cristão ou segue alguma religião e dentro dessa religião existem normas e leis que você acredita, tem fé que sejam divinas, e ao quebrar alguma dessas leis, você se sente culpado, daí você pedir perdão. A quebra dessas leis pode se chamar de pecado. Mas antes de falar dessa culpa relacionada ao pecado, consequentemente, estou falando da religião, vale lembrar essa culpa que ocorre na sociedade. O sujeito, ele mata, ele furta, comete crimes que são práticas criminosas porque está num código elaborado pelos homens, que são as leis. Ao quebrar essas leis, ele será culpado de alguma coisa e será punido por suas atitudes. Mas mesmo assim, quando eu falo de culpa, eu não consigo escapar de colocar outros dois conceitos que estão ligados à culpa, mas que não adianta eu tentar falar agora sobre esses conceitos, porque eles são muito amplos e daria um outro vídeo, com certeza. É o conceito de perdão e de arrependimento. No caso daquele sujeito que quebra as leis humanas, ele pode se sentir culpado, mas não se arrepender necessariamente. E não necessariamente pedir perdão. E há casos daquelas pessoas que praticam um crime e não se sentem culpadas. Ocorre também um outro dado interessante, é quando a pessoa que comete o crime na sociedade, ela vai ter vários dedos apontando para ela, dizendo: ele é o culpado, ele deve ser punido, ela deve ser apedrejada. E isso acontece com muita frequência. Há um defeito em todos nós, seres humanos, que é a capacidade que nós temos de projetar no outro aquilo que eu não quero ver em mim mesmo. Então essa projeção faz com que eu veja muito mais o erro no outro, a culpa do outro, do que em mim mesmo. Então eu estou colocando aqui o sentimento de culpa e aquele que se sente culpado porque a sociedade o culpa, o aponta como culpado. Mas eu não vou me estender muito nessa questão dessa culpa no âmbito e no campo do humano, das leis humanas. Eu vou me ater mais àquele sentimento que está relacionado ao sentimento religioso. Eu vou focar a minha atenção basicamente na doutrina cristã. Quando eu falo cristão, eu já coloquei isso em outros vídeos. Eu sempre faço uma delimitação no campo católico e protestante. Eu disse a vocês que na lei dos homens, quando você quebra essas normas, são chamadas de um modo geral, de crimes. Você comete um crime porque desobedeceu uma lei estabelecida pela sociedade. No campo religioso é mais ou menos parecido, sendo que essa lei estaria definida por Deus. Essa lei estaria contida no texto sagrado, nos evangelhos, na Bíblia Sagrada. Nesse caso, o termo não seria crime, mas pecado. Eu gostaria de salientar que a ideia de culpa, ela surge a partir do momento que você internaliza aquilo que as pessoas dizem que é errado. Exemplo muito simples. Você olha uma grama na frente de um prédio, toda bem aparada, não precisa ter lá uma placa dizendo não pise na grama. Você já ouviu isso, já aprendeu, porque você corre o risco de ser punido por aquilo. E internalizou isso em você, essas proibições, logo você, sem ter placa nenhuma, você não vai pisar. Do mesmo modo, as normas religiosas, os preceitos, os mandamentos bíblicos, eles também são internalizados pelo cristão, por aquele que tem fé. Por exemplo, se a Bíblia diz que adultério
adultério é pecado e você acredita nisso e você crê que isto é pecado, no momento que você praticar o que muitos chamam de adultério, você vai se sentir profundamente culpado ou se sentir culpada com aquele ato, porque vai ferir a lei de Deus. Embora também você possa sentir culpa por ter traído o seu companheiro, ou talvez não, nesse caso você pode nem sentir culpa por isso, mas sentir culpa porque traiu a Deus. E aqui eu vou citar um outro exemplo ainda mais contundente e que é pauta de discussão na nossa sociedade: o aborto. Embora a sociedade civil, os legisladores, já existam projetos para regulamentar o aborto ou legalizar na sociedade civil, dentro do campo religioso, de um modo geral, isso é um pecado profundo, porque a mulher, ao abortar, estaria cometendo um crime contra a vida, e isso seria um pecado. Mas isso vai depender muito daquela mulher, do seu envolvimento com a sua religião. Talvez não seja difícil encontrar mulheres que se dizem religiosas, católicas ou até evangélicas e praticam aborto, e logo depois elas são tomadas por um profundo sentimento de culpa, e muitas vezes um duplo sentimento de culpa, que é aquele que eu falei a vocês: uma ideia de crime, porque matou e a sociedade veria como um crime, e o sentimento do pecado, de ter transgredido uma lei de Deus. Então esse peso da culpa é profundo. A ideia de culpa, de um modo geral, está relacionada à ideia do arrependimento. Então aquele que cometeu um pecado e um crime, ele tende a se arrepender por medo da punição. Se for a lei dos homens, ele tem medo de ser punido, de ser condenado, se não for pela justiça, pelo preconceito das pessoas. Do ponto de vista religioso, ele vai temer o castigo de Deus por ter pecado, por ter, no caso do aborto, como eu citei o exemplo, ter feito uma prática condenável aos olhos de Deus. E de um modo geral também as pessoas vão buscar amenizar essa dor que a culpa coloca sobre nós. Esse chamado peso na consciência, o peso de consciência, que a palavra já diz, um peso, é quando você, ao cometer essa infração na lei dos homens e um pecado diante de Deus, há sobre si um peso do arrependimento. O que você tem a seu dispor é o pedir perdão. No caso dos homens, da lei dos homens, só pedir perdão não será suficiente, porque existem leis e punições que você vai ter que seguir. Diante de Deus, você terá a capacidade e a chance de pedir perdão. E ao pedir perdão, e aí por isso que nós vemos pessoas que buscam se confessar a um padre, há pessoas que buscam se confessar a um pastor, há pessoas que buscam até um psicólogo para conversar, porque acha que ao desabafar, colocar para fora aquilo que cometeu, vai amenizar esse peso na consciência, esse sentimento de culpa. Isso tudo é válido? Claro que sim. Se isso ameniza a tua dor, se isso tira de você esse sentimento pesado, se isso faz com que você reavalie seus erros, tudo bem, tudo é válido, desde que você se sinta bem, desde que você queira aprender com os erros e não cometer mais esses erros e se sentir mais aliviado. Sim, procure as pessoas para conversar, quer seja um padre, quer seja um psicólogo, quer seja um amigo. Busca colocar para fora essa culpa. Esse é um tema que eu trago para esse vídeo, para meu canal, como forma de reflexão. Dificilmente eu vou estar buscando uma resposta única. Eu acredito que existem várias respostas. É muito difícil, em poucos minutos, falar sobre esse sentimento que, de certa forma, está presente em todos nós. Eu acho que a culpa faz parte do ser humano. Nós temos que aprender esses caminhos que tentam encontrar o certo, o errado. Por outro lado, devemos observar se está certo ou não eu ter culpa por certas coisas que talvez nem seja necessário eu ter culpa por aquilo. Talvez seja um erro tão simples, mas alguém diz que aquilo é errado e você acredita e você se sente culpada. Eu acho que é interessante a gente meditar sobre as nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas ações para com o outro e para consigo mesmo, para ver se as coisas que eu faço merecem que eu sofra com o sentimento de culpa. Que às vezes você pode estar se culpando sem ter motivo tão forte como você pensa que tem. Por isso, gente, avaliem o que você sente. Avaliar aquilo que está pesando em minha consciência e aquilo que está me fazendo sentir mal com a minha religião e com a minha ligação com Deus ou com algum santo ou com algum líder religioso. Sendo assim, fica esse pensar sobre a culpa de todos nós, saber a importância do arrependimento e, sobretudo, gente, o perdão. O perdão tem sido uma das coisas
coisas mais difíceis que eu tenho observado nas práticas humanas. Porque como a gente tem muita facilidade de acusar o outro, perdoar não é fácil. Mas a gente quer sempre o perdão do outro quando a gente erra. Acho que devemos sim, nós enquanto seres humanos, enquanto humanidade, aprendermos mais também com a ideia de perdão. Sendo assim, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de pedir desculpas, porque eu estou falando num ambiente muito aberto e talvez vocês estejam ouvindo um certo eco. Peço desculpas por isso. No próximo vídeo eu vou estar retornando para o meu escritório, onde o som fica bem melhor. Peço que vocês curtam o canal. Se vocês gostaram do vídeo, é só clicar aqui embaixo e participe. Inscreva-se e continue comigo aqui todos os dias, ou um dia sim, um dia não, nesse bate-papo de algum tema que seja interessante para nossas vidas. Ok? Beijão e até o próximo vídeo.